Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Que todos despertem, antes que caia a noite. Mensagem de Bezerra de Menezes. Estimados irmãos, eu sou Bezerra de Menezes, e meu desejo é curar as almas doentes. Que tempo fantástico, tempo de reconciliação das almas, com suas consciências. É certo que devido à queima dos karmas negativos, a atmosfera do planeta Terra está um tanto quanto espessa e mal se pode ver o que realmente está acontecendo, isto é, mais um dos trabalhos da escuridão. Essa energia negativa deseja manter seus olhos com vendas, os ouvidos tampados, e a mente bastante confusa, onde entra a presença do medo, da dúvida, da descrença, do cansaço, e da vontade de deixar tudo como está, e não se envolver mais com nenhum assunto. Queridos irmãos maiores, a Terra geme e chora, tudo está se modificando, sem autorização humana, porque assim deve ser feito. Vocês tiveram bons motivos para se decepcionarem desde o começo deste ano, mas se eu puder passar um recado, direi: não se deixem contaminar com a negatividade das pessoas que não querem despertar, nem com assuntos que não trazem nenhum conforto espiritual. Sabemos da dificuldade que estão enfrentando devido às tempestades vindas da parte dos humanos. Quase todos estão perdendo a paciência, entrando no vale da raiva, querendo fazer justiça com as próprias mãos, outros entrando no vale da culpa e do remorso, e outros ainda no vale do medo e da descrença. Não desanimem agora, vocês já escolheram a melhor parte, porque já sabem que estão chegando no final da segunda parte do jogo, e as escolhas já foram feitas. Até que o juiz apite, avisando que o jogo terminou. Os que ainda não se decidiram, poderão decidir positivamente, pois o amor e a misericórdia de Deus, Pai e Mãe, são infinitos, e são para sempre. Tanto é verdade que vocês serão surpreendidos com flashes de luz dos raios cósmicos, como impulsos para poderem dar o salto quântico. A partir dessa semana, até o fim do jogo. Peço-lhes que se cuidem e que mantenham a sintonia elevada o tempo todo se puderem, pois um minuto de descuido poderão pôr tudo a perder. Mantenham a chama acesa dos 7 raios, são eles: azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, e mantenham pensamentos elevados e positivos. A espiritualidade superior está presente e os voluntários do amor absoluto se juntaram a nós com muita boa vontade, trazendo importantes instruções e sugestões de caminho. Vocês já sabem que as tarefas de casa precisam ser feitas, cada um fazendo sua parte, e não parem em nenhum ponto. Esta semana se comemora a paixão de Jesus. Não o tenham como esquecido. Ele vive, ele caminha junto conosco, e diz ser vitorioso com todos nós. Grato eu sou pelo excelente trabalho de semeadura que desperta almas. Como sempre digo, eu sou Bezerra de Menezes, o médico das pobres almas, e desejo que todos despertem, antes que caia a noite. Fiquem na luz, e na paz e não voltem a dormir, sobre os trilhos. Edgar Cayce, o profeta adormecido. Trechos de suas profecias. As mudanças serão desencadeadas pela chegada de um corpo celeste dentro do sistema solar. Os polos da Terra mudarão sua localização geográfica. As terras quentes hoje ficarão congeladas, e as terras cobertas de gelo se tornarão quentes. As grandes mudanças mundiais ocorrerão dentro de uma geração. As mudanças começarão lentamente. Você verá um aumento na intensidade, frequência e imprevisibilidade dos terremotos e anomalias no clima, como tempestades tensas e secas. Mais tarde, essas mudanças aumentarão dramaticamente em frequência, intensidade e energia negativa. Um dos sinais do início deste período é o movimento das massas tectônicas no Oceano Pacífico, com atividade simultânea no Mar Mediterrâneo e no Monte Etna na Sicília. Isso marcará o início de mudanças em larga escala. Grande parte da Europa desaparecerá debaixo d'água em um piscar de olhos. A América do Norte estará sujeita a grandes mudanças, mas estas afetarão principalmente a parte sul. Toda a América do Sul será abalada, como um tapete sacudido, pelas duas pontas. Fonte: Jorge Urrutia. As ideias de Carl Sagan. Na busca por vários aspectos da teoria da estrela negra, há uma passagem interessante no livro Comete,
que Carl Sagan e sua esposa Andrea escreveram e publicaram em 1985. Em sua exposição sobre as extinções em massa, que afetaram periodicamente a Terra, em busca de alguma causa provável, de natureza astronômica, consideraram a ideia da estrela negra, utilizando a denominação de estrela do desencarne. O parágrafo é o seguinte: a grande maioria das estrelas que vemos no firmamento fazem parte de sistemas solares, duplos ou múltiplos. Em um sistema solar binário típico, duas estrelas, sóis, separadas por uma certa distância, medida em unidades astronômicas, mantêm uma verdadeira dança gravitacional. Em muitos casos, essas estrelas estão separadas por uma distância considerável. Às vezes, as estrelas estão ligadas gravitacionalmente umas às outras, mesmo mantendo uma grande distância entre elas, cerca de 10.000 anos. Pelo menos 15% das estrelas que vemos mantêm esse tipo de laços gravitacionais a uma grande distância. O sistema estelar mais próximo do nosso Sol é o de Alpha Centauri, localizado a cerca de 4,3 anos-luz de distância. Também é um sistema solar composto por 3 sóis, onde um deles, chamado Proxima Centauri, está a 10.000 anos de distância das outras estrelas brilhantes que o compõem. Muitas vezes a estrela companheira é muito fraca, sugerindo que deve haver um grande número de estrelas que ainda não foram descobertas e que fazem parte de múltiplos sistemas solares, separados uns dos outros por grandes distâncias. É bem possível que a maioria das estrelas da galáxia, quando vistas da Terra, tenham uma assinatura de luz tão fraca que os astrônomos as consideram anãs negras. Muitas das estrelas companheiras distantes podem ser deste tipo. Nosso sistema solar parece ser uma curiosa exceção. Até a data não conhecemos nenhuma estrela companheira do nosso Sol. Mas, se não fôssemos uma exceção, isto é, se o nosso Sol tivesse uma estrela companheira, até hoje invisível, então as extinções periódicas que têm afetado a Terra poderiam encontrar uma explicação. Sagan e Druyan então se aprofundam em uma descrição de como tal suposta estrela invisível pode ter uma órbita elíptica estendida, impulsionando periodicamente os cometas residentes na nuvem de Oort em sua esteira, em direção à Terra, na forma de um bombardeio real em nosso planeta. A anã negra, ou marrom, suposta por eles, teria uma órbita elipsoidal de cerca de 1,4 anos-luz, aproximando-se de uma posição de periélio de aproximadamente 10.000 anos. Ainda mais interessante é que eles continuam com sua história considerando como a presença ou passagem próxima de uma estrela anã negra poderia constituir nada menos que a base de todas as mitologias primitivas, dando origem ao mito do irmão negro do Sol. Aparentemente, Carl Sagan já havia considerado essa teoria antes de 1985, e muitas especulações teriam sido derivadas dela. Sagan zombava de grande reputação, não apenas como um poderoso cientista, mas também como um grande comunicador. Ele parecia gostar de especulações, estimulando a imaginação de seu público. Ele defendeu o parágrafo citado dizendo: um Sol invisível atacando a Terra, seguido por um exército de cometas, pode soar como uma ilusão, ou talvez um mito. Mas é uma teoria científica séria e respeitável, ainda que hoje seja apenas especulativa. É necessário encontrar as evidências. Devemos encontrar a estrela e estudar seus parâmetros orbitais. De acordo à suposta existência do planeta X, uma anã castanha que vive nas imediações da nuvem de Oort, e a sua eventual ligação a antigos mitos, constitui uma hipótese científica, pelo que se aguarda a comprovação da sua validade. Mas os centros científicos atuais não pensam assim. Sem dúvida, o Dr. Sagan estava à frente de seu tempo. É óbvio que Carl Sagan sabia da existência de Nibiru e de todos os efeitos devastadores que sua passagem periódica em frente à Terra teve para a raça humana. A propósito, como é o caso de praticamente toda a comunidade científica, ele não podia falar sobre o assunto, sendo limitado por um sério compromisso de silêncio. Muitos cientistas que ousaram quebrar seu compromisso de silêncio pagaram por isso com suas vidas. Curiosamente, Carl Sagan
Também desencarnou relativamente jovem. Fonte: Jorge Urrutia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos.